pública sobre a minha pessoa. E aí eles respondem: uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és o Elias, e outros dizem um outro profeta. Aí Jesus volta a pergunta agora para eles: e vós? Que dizeis que eu sou? Eu quero saber a opinião de vocês. A opinião pública vocês conhecem, mas qual é a opinião de vocês? O que realmente eu sou para vocês? Aí nesse momento Pedro diz: tu és o Cristo. Mateus acrescenta essa declaração de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por que Marcos não colocou isso? Não deu essa ênfase? Porque a finalidade de Marcos é mostrar que Jesus, na verdade, era o Filho do homem. O Filho do homem é o prestador de serviço, é o servo maior de Deus, é o servo perfeito, é o servo em sua plenitude. Então foi isso que Jesus foi. Jesus foi o servo de Deus em sua plenitude. Ele é aquele que faz a vontade do Pai por completo. Se doou por completo, se submeteu por completo. É o servo que serve de modelo para cada um de nós. A segunda pergunta que nós precisamos responder, e esse texto de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27 até o verso 38, nos fornece a segunda pergunta e também a segunda resposta. O que Jesus veio fazer? A partir desse texto, depois que Jesus pede a opinião pública, depois que Jesus pede a opinião deles, ele passa a discorrer o que iria acontecer com ele. Ele iria sofrer muito nas mãos dos fariseus, dos escribas, seria entregue às autoridades e ele seria morto por essas autoridades de forma injusta. Então, ele começa a falar, a partir daí Jesus prediz a sua morte mais 2 outras vezes. Fala aqui e fala mais 2 outras vezes que ele teria que morrer. O principal serviço de Jesus foi morrer por nós. Ele serviu em muitas coisas. Curou leprosos, curou cegos, expulsou demônios, fez maravilhas. Foi um grande prestador de serviço. Mas o principal serviço de Jesus para cada um de nós foi ele ter morrido na cruz do Calvário. A cruz é o centro desse Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos se centraliza na cruz. Centraliza-se nessa grande obra, nesse grande serviço dele por nós. Em terceiro lugar, a terceira pergunta é: o que Jesus nos manda fazer? Primeiro, quem Jesus é? Segundo, o que ele veio fazer? E agora, o que ele nos manda fazer? Esse evangelho mostra que nós, a partir de Jesus, nós também somos servos. Ele nos serviu com a sua morte e agora nós iremos servi-lo com a nossa vida. Nós vamos negar a nós mesmos. Perceba aqui nesse texto que nós temos aqui em mãos, a partir do verso 34, Jesus se dirige à multidão e também aos seus discípulos e diz-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Então, o que Jesus nos manda fazer? Negar a nossa própria vontade. Nós estamos agora para servir a Jesus. Nós estamos agora também para sermos servos. Como ele foi o servo do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós agora somos os servos dele. Nós agora iremos segui-lo. Vamos negar a nossa própria vontade e vamos tomar a nossa cruz. Vamos sofrer. Quem toma a cruz vai ter que sofrer. E nós sofremos por Jesus. E vamos seguir até a morte se for preciso. Até preciso morrer, é preciso morrer, iremos morrer. Porque nós estamos seguindo a Jesus. E ele morreu por nós. Então isso é o que nós
temos para fazer. Tomar essa identidade de Jesus para nós. Jesus foi o servo sofredor e nós vamos ser servos sofredores por Jesus. Nós vamos nos identificar com Jesus. Se Jesus, servo sofredor, que prestou o grande serviço de nos salvar na cruz do Calvário, ele é digno do nosso serviço. Ele é digno da nossa renúncia. Ele é digno que deixemos todas as coisas e possamos viver para a sua santa vontade. Aquele que faz assim, perde a vida aqui. Perde muitas coisas, renuncia muitas coisas, mas ganha outra vida. Por quê? De que adianta ganhar essa vida e perder a outra? Que daria o homem em troca da sua alma? Nada é mais importante do que a nossa salvação. Nós deixamos de fazer muitas coisas que a carne pede, que a nossa vontade pede, para servir a Jesus. Mas nós estamos ganhando a vida eterna, nós estamos confessando Jesus aqui na terra. E nos últimos versículos aqui do texto apresentado, ele diz assim, no último versículo, para ser mais preciso: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, a nossa missão é nos identificarmos com Jesus. E quando nós nos identificamos verdadeiramente com Jesus, nós estamos confessando Jesus diante dos homens. Nós estamos vivendo uma vida que confessa o nome de Jesus. E nós que estamos confessando o nome de Jesus diante dos homens, seremos confessados por Jesus diante do Pai. Nós vamos ser elogiados, vamos ser reconhecidos como seus servos, como seus amigos, como seus comissionados, pessoas que viveram para agradá-lo. E nós vamos ser recebidos na glória. Passamos pela via cruz como Jesus passou, mas entraremos na glória como Jesus entrou. Jesus desceu a esse mundo para ser humilhado, para morrer numa cruz, mas depois ressuscitou e hoje está à direita do Pai Todo-Poderoso. Nós passamos por esse mundo, somos humilhados por seguir a Jesus, negamos a nossa própria vida, sofremos, mas estamos confessando o nome de Jesus. E por isso nós vamos ser confessados por Ele diante do Pai. Mas aquele que não faz assim, aquele que não nega-se, não nega a sua própria vontade, aquele que não toma a sua cruz para seguir a Jesus, aquele que não confessa Jesus diante dos homens com a sua vida, será rejeitado por Jesus. Não receberá a confissão de Jesus diante do Pai. Então, recapitulando, o Evangelho de Marcos mostra Jesus como o servo do Senhor, o servo sofredor, que veio para servir o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E respondemos com esse Evangelho as 3 perguntas. Quem é Jesus? É o Cristo, enviado de Deus. É o Filho do Homem, aquele que veio prestar o maior de todos os serviços. Foi isso que ele veio fazer, prestar o maior de todos os serviços, morrer em nosso lugar para nos conceder a vida eterna. E o que ele nos manda fazer? Nos manda segui-lo, nos manda negar a nós mesmos, tomar a cruz do Evangelho e viver para honrar e glorificar o nome de Jesus, confessando o nome de Jesus na nossa vida prática. E qual é o resultado disso? Nós vamos receber a glória que é dele, junto ao Pai. Porque ele vai nos confessar, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vós, antes da fundação do mundo. Medite nessas coisas, entregue-se por completo a Jesus. Sirva a esse Jesus que um dia veio a esse mundo para lhe servir com a sua morte. Morreu no seu lugar para lhe dar vida eterna. E agora você tem que servir a Ele para honrar, glorificar o seu santo nome. Um dia Ele voltará. E esse serviço que é seu, que é meu, o serviço cristão, vai ser recompensado com a glória de Deus.
Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer por essas palavras, por esse evangelho que mostra Jesus como servo, prestador de serviço. Nós te louvamos porque ele deixou a sua glória para nos servir com a sua morte, através de sua morte, nos conceder vida eterna. Ele é o Filho, ele é o Cristo, ele é o Filho do homem, ele veio da tua parte. Ele veio morrer no nosso lugar. E ele agora nos manda viver para ele, viver para a glória do teu nome, viver para o engrandecimento do teu reino, fazendo a tua vontade, nos identificando com ele como servo que vive para honrar e glorificar ao teu nome. E um dia, Senhor, quando tu vier